Por que Carlos Magno não permitiu o casamento de suas filhas, se casadas, teriam que fazer algo que ele não queria? Vamos descobrir mais hoje em História Real das Cruzadas. Cavaleiros da Cruz é uma série de drama histórico em live action sobre as Cruzadas, criada por História Real das Cruzadas. Finalmente, Saladino, Ricardo Coração de Leão e toda a glória da Era das Cruzadas em uma série de TV historicamente precisa. Para saber mais, visite knightsoftthecross.com e apoie o programa de TV hoje mesmo. Descubra como você pode participar do programa. Carlos Magno foi um dos maiores governantes da história. Seu reinado como rei dos francos e imperador do Ocidente definiu o mundo medieval ocidental. Além de grande governante e conquistador, Carlos Magno também foi um homem de família. Ele gostava de ter esposa e filhos por perto, viajando com eles enquanto se deslocava com a corte pelo império. Carlos Magno era muito carinhoso com as filhas. O poeta Engelberto descreve as filhas de Carlos Magno aproveitando uma caçada com a corte do pai, incluindo Rotrida, sua filha favorita. Cabelos loiros e pálidos entrelaçados com fitas violetas e fios de pérolas, coroa de ouro ao redor da cabeça. Em seguida vinha a encantadora Berta, usando um diadema dourado com filamentos de ouro brilhando em seus cabelos reluzentes, seus ombros alvos cobertos por uma capa de arminho, seu cinto brilhando em várias cores. Depois havia Gisla, a lírio branco com um vestido roxo entrelaçado de lilás, rosto e cabelos brilhando sob muitas luzes. Até a jovem Teodrida trazia raras esmeraldas adornando seu belo pescoço. As filhas de Carlos Magno eram bem educadas e acompanhavam o pai e os irmãos em procissões, festas e caçadas, enquanto sua beleza e graça ganhavam fama. Diversos governantes estrangeiros buscaram casar com as filhas de Carlos o Grande, inclusive o imperador bizantino, que queria uma delas para a aliança matrimonial. No entanto, o maior prestígio, Carlos Magno recusou. Não importava quantas propostas recebesse. Carlos Magno não permitia que suas filhas se casassem. Por quê? Bem, a resposta curta é que, se elas tivessem se casado, teriam que sair de casa. Mas por que Carlos Magno não queria que suas filhas saíssem de casa? Eginhardo, biógrafo da corte de Carlos Magno, diz que o imperador gostava tanto das filhas que não conseguia se separar delas. Alguns historiadores rejeitaram essa explicação, preferindo motivações políticas às pessoais. Não devemos descartar rapidamente as percepções de Eginhardo, pois provavelmente há muita verdade em sua afirmação. Afinal, Carlos Magno mantinha suas filhas por perto sempre que podia, mas pode ter havido também um propósito mais amplo na política de Carlos Magno ao recusar permitir que suas filhas se casassem. Ele impediu a formação de ramos cadetes estrangeiros em sua dinastia, e isso evitou futuras disputas pelas terras francas. Carlos dedicou seu reinado à construção de um vasto império e temia vê-lo destruído por conflitos familiares, algo que já o preocupava. Seus filhos herdariam partes de seu império conforme a tradição franca. Ele queria que eles reinassem como reis irmãos, agindo juntos em vez de como rivais. Isso era um grande desafio, mas incluir netos de reinos estrangeiros, tentando pegar uma parte do império, só complicaria ainda mais as coisas. Janet Nelson aponta que as filhas de Carlos desempenharam outra função importante. Elas davam ao pai ajuda política com a casa e a corte. Elas eram canais de patronagem que ele podia controlar e fontes de informação de que precisava. Eram conselheiras e apoiadoras capazes e de confiança. Embora nunca tenham se casado sacramentalmente, as filhas de Carlos tiveram o que hoje poderíamos chamar, anacronicamente, de maridos de união estável, nobres de alta posição, leais ao pai delas. Um desses homens foi Engelberto, o poeta mencionado anteriormente, que foi um agente leal de Carlos Magno durante toda a sua vida. Engelberto era o marido de Berta. Dessas uniões vieram muitos netos, e o palácio de Carlos Magno logo ficou cheio de jovens barulhentos chamando-o de avô. Carlos abraçava todas essas crianças e gostava de ser avô, ainda mais, porque nenhum deles poderia representar um desafio futuro para seus herdeiros. Durante esse período inicial, na Europa medieval, antigas tradições das tribos germânicas frequentemente coexistiam com a lei cristã. Nesse ambiente,
poderia haver uma ideia mais complexa sobre o casamento. O casamento sacramental cristão era necessário para reconhecimento oficial, geração de herdeiros e alianças políticas. Porém, em círculos íntimos, ideias tribais sobre casamento podiam persistir. Isso se manifestará mais tarde, na época do Duque Roberto da Normandia, pai de Guilherme, o Conquistador, que a tomou como companheira. Herleva era vista como esposa pela elite guerreira normanda, embora ele nunca tenha se casado com ela na igreja cristã. Essa dinâmica pode estar em jogo na questão das filhas de Carlos Magno.